Abram suas Bíblias, irmãos, no profeta Daniel, capítulo 2. Profeta Daniel, capítulo 2. Eu quero agradecer aqui a Tauane, ela está toda terça-feira aqui, fazendo esse trabalho maravilhoso, para que nós possamos dedicar os nossos estudos. Amém. Muito bem, versículo 19, a partir do versículo 19. Todos encontraram? Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos fazer então leitura do texto da palavra do Senhor. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Aleluia. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Agora, irmãos, vamos para o versículo 31. O texto é longo. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem a mão, ou sem o auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Amém. Amém. Podem tomar assento, queridos irmãos. Meus amados irmãos, nós temos na Bíblia Sagrada alguns livros que são proféticos. Daniel, no Antigo Testamento, ele é profético e ele é escatológico, juntamente com Ezequiel, com o profeta Isaías, com o profeta Zacarias. No Antigo Testamento nós temos profetas que são extremamente escatológicos, ou seja, eles profetizam a respeito do fim. Eles profetizam os eventos da consumação dos tempos. Então, eles são profetas e têm teor escatológico nas suas profecias. O profeta Daniel, ele recebeu um dom muito especial da parte de Deus, o dom da sabedoria e o dom da interpretação de sonhos, visões, enigmas e coisas difíceis. Havia um dom da parte do Senhor na vida deste servo de Deus. E no capítulo 2 de Daniel, então, nós temos a interpretação de um sonho,
O sonho é de um rei, o rei é Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele vai ser o grande monarca do neo-império babilônico que foi fundado pelo seu pai Nabopolassar. Nabopolassar foi pai de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, ele vai ser chamado de rei dos reis, porque ele vai ter um império vastíssimo. Capítulo 2 e capítulo 7 de Daniel, a profecia revelará a partir de Nabucodonosor até a vinda do Messias e depois da vinda do Messias, a vinda do Anticristo e a consumação de todas as coisas, a implantação do reino do Senhor de forma definitiva no mundo. A revelação ela começa a partir do Império Babilônico, mas não que o Império Babilônico, irmãos, foi o primeiro império no mundo. Antes do Império Babilônico, houve 2 impérios mundiais: o Império Egípcio e o Império Assírio. Ok? O Império Egípcio, ele se levantou e ele teve seu momento de esplendor, de glória, e depois ele teve o seu momento de queda. Nós tivemos depois o Império Assírio, e agora, com o Império Babilônico, então vem uma revelação a Daniel. Para Daniel, ela é uma visão, mas para Nabucodonosor é um sonho. Ela é uma visão para Daniel, porque ela é uma revelação da parte de Deus, a interpretação, o significado. E na verdade, o Daniel ele vai ter a visão daquilo que Nabucodonosor viu em sonhos. Para Daniel, quando ele vai orar ao Senhor e buscar a Deus, virá uma visão do sonho de Nabucodonosor. Então, para mim não me prender muito na introdução, Nabucodonosor ele ficou extremamente perturbado, porque ele entendeu que era mais que um sonho. Irmãos, as coisas quando elas são da parte do Senhor, elas são diferentes. Tudo aquilo, irmãos, que vem da parte do Senhor, irmãos, não é uma coisa normal. Ela é muito maior, superior do que um mero sonho. Lá em Eclesiastes está dito que das ocupações vem os sonhos. Se você trabalhar muito durante o dia, numa determinada, fazendo alguma coisa, ou se você pensar muito sobre aquilo, você pode, existe a tendência de que você sonhe. Isso já está lá no livro de Eclesiastes falando sobre isso aqui. Das muitas ocupações vem os sonhos. Mas esse sonho é a revelação que Deus dá a um homem sobre a história da humanidade, sobre os tempos que viriam sucessivamente dentro da história da humanidade. Irmãos, existem pessoas que não acreditam na Bíblia, existem pessoas que não acreditam na palavra de Deus, existem pessoas que não têm a fé que você tem. Talvez eles nunca se depararam, irmãos, com a profecia. A profecia, irmãos, ela tem essa força de mostrar que, como alguns dizem, que o papel aceita tudo. A Bíblia Sagrada, através da profecia,
O nosso Deus conhece o fim antes do começo. Aleluia. O nosso Deus pode falar de sucessão de impérios, de reinos, de fatos, porque Ele conhece a história toda. Ele é onisciente. Então Ele fala como tendo tudo diante de si. Deus, quando fala sobre essas sucessões, elas estão todas diante dele. Então ele vai falando assim como... E a riqueza de detalhes, a riqueza de informação, irmãos, para quem estudou um pouco de história, você começa a ler isso aqui, você fica impressionado. Você fica apaixonado pela palavra de Deus. Aleluia. Porque existe uma riqueza de detalhes. Então, a visão do capítulo 2, ela é dada a partir de uma estátua. E essa estátua, ela tem diferentes metais compondo da cabeça aos pés da estátua. Cada metal vai significar um império, um reino e um tempo dentro da história. Todos estes reinos culminarão com a vinda do Messias. Toda essa trajetória enrolando até a primeira vinda do Senhor Jesus, Jesus vindo como Salvador. No capítulo 7, prestem atenção, irmãos, no capítulo 7 é a mesma visão, mas a forma da visão é diferente. São 4 animais. 4 animais. Ok? É o leão, é o urso, o leopardo e aquela criatura espantosa que Daniel não consegue comparar com nenhum animal e chama de besta terrível. Animal espantoso, animal que dava medo, espanto. Então ele chama aquela criatura que ele não consegue achar nada parecido aqui nesse mundo para dizer que era parecido com isso, com aquilo, mas então ele diz que era uma criatura espantosa. Então, no capítulo 2, através dos metais, no capítulo 7, através de animais. E agora vamos para a interpretação. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava de pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Então, no sonho, Nabucodonosor tem diante dele uma gigantesca estátua. A estátua está de pé diante dele naquele sonho. A cabeça, observe, era de ouro. A cabeça era de ouro fino. Tu és a cabeça de ouro, versículo 38, parte final. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor era a cabeça de ouro. O império babilônico representava na estátua a cabeça de ouro. Gente, esse império foi muito forte. Esse império foi um império muito grande. Esse império teve 120 governadores. Esse império ele foi do Eufrates até a Índia. Era muito poderoso, era muito forte esse império. Nabopolassar,
ele venceu no ano 612. No ano 612, as conquistas começaram lá no ano 626. Mas no ano 612, na batalha de Carquemes, ele venceu os egípcios. Antes ele tinha vencido o Império Assírio. Então, os postos avançados do Império Assírio eram guarnecidos por tropas egípcias. E ele venceu os egípcios. Então ele havia vencido os assírios, depois ele venceu os egípcios e depois ele venceu todos os povos da região, inclusive os judeus. Vamos para frente que atrás aí, gente? Vamos desligar esses negócios aí. Começar pelo céu. Vou desligar isso aqui. Volta aqui. Ó, quando eu desligar isso. Vamos lá, irmão. Então, Nabucodonosor, ele conseguiu vitórias militares fabulosas. E ele começou a reinar. E agora o profeta Daniel diz: tu eres a cabeça de ouro, teu império é a cabeça de ouro. Você reina, escutem bem, onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele, Deus, os entregou na tua mão e fez com que dominasses todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor era chamado rei de reis. O Senhor Jesus é rei dos reis, mas Nabucodonosor era chamado rei de reis. Ele reinava sobre centenas de reis. Irmãos, esse império, ele vai durar, o Império Babilônico, das conquistas de Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, até o ano 536. Ok? Então vai durar um pouquinho mais que um século e um pouquinho. Período não vai ser muito longo. O período desse império é um período curto, mas um período muito forte. Nabucodonosor, irmãos, ele vai ter um espírito assim, que vai dar início, acredito que não dar início, porque isso começou lá no Gênesis, mas aquele orgulho de Nabucodonosor, ele vai representar também, futuramente, o próprio orgulho do anticristo. Mas a cabeça de ouro é Babilônia. Babilônia é representada no capítulo 7 como um leão. Qual é o símbolo, nas entradas de Babilônia? Quem conhece um pouquinho de história, arqueologia, estudou alguma coisa, sabe que os leões eram que faziam parte nas entradas para a cidade de Babilônia. Os leões alados. Então, Babilônia é representada por um leão e aqui pela cabeça de ouro. Depois, nós temos aqui, depois da cabeça, o peito e os braços de prata. A prata, gente, ela é nobre, mas ela é inferior ao ouro. Depois do governo, do reinado de Nabucodonosor de Babilônia, Deus revelou a Nabucodonosor: depois do teu governo virá outro, que será inferior ao teu, grande, mas inferior ao teu. Então nós temos aqui peito e braços de prata.
O segundo metal é a prata e representa o Império Medo-Persa, porque houve uma coalizão entre dois povos que eram vizinhos, a Média e a Pérsia. Então, eles fizeram uma aliança. Ciro era o rei dos persas e ele fez uma aliança com os medos e formou um império medo-persa. Por isso que ele é representado pelo peito e pelos braços. Império Medo-Persa, 2 braços. Deus consegue, irmãos, na estátua de um corpo humano, porque ali era um corpo humano, representar todos os impérios mundiais até a vinda de Jesus. Primeiramente através de um corpo e depois através de animais. O símbolo, gente, ele consegue representar muito. É uma forma de código. O símbolo, ele tem uma força de expressão muito, muito, muito grande. Então, o Império Babilônico, ele sucumbe no ano 536, com uma estratégia genial de Ciro. As guarnições de Babilônia eram simplesmente, irmãos, impossíveis de romper. Nenhum exército conseguia entrar em Babilônia. Eles podiam morrer de velho do lado de fora tentando, ninguém conseguia entrar em Babilônia. Babilônia era uma das cidades, ou a cidade mais fortificada do mundo. Era uma coisa fantástica. Mas Ciro fez um estudo. Que os canais, o canal do rio, passava por baixo da cidade. E irrigava e abastecia a cidade de água. Um rio passava por baixo da cidade. Então ele colocou todo o seu exército, alguns quilômetros antes de chegar em Babilônia, eles começaram a cavar um desvio para o rio. Um exército gigantesco, uma ideia genial, fabulosa, uma coisa de uma mente brilhante. E eles começaram a cavar, irmãos, como se estivesse cavando um outro rio, só que um canal. E eles vieram cavando, e quando chegou no rio, eles desviaram o rio. O rio entrou por aquele canal e o nível da água baixou muito e o exército entrou por baixo da cidade, onde entrava o canal do rio. E sem que ninguém percebesse, como diz a Bíblia Sagrada, de Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, pesado, medido e dividido, os exércitos de Ciro já estavam dentro da cidade. E Daniel disse: nessa noite você será entregue nas mãos dos medos e persas que te matarão. Então Ciro não destrói a cidade. Ciro, ele mata Belsassar, e no seu reinado Daniel é extremamente honrado. Aqui começa o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa são peito e braços de prata. Vocês podem estar dizendo, mas irmão, que isso aí importa? Daqui a pouco vai importar. Se você quer entender a Bíblia, irmão, você tem que estudar. Não tem outro meio, irmão. Você tem que saber as coisas.
Principalmente história. Você não pode começar no fim sem um começo, sem um meio. Ainda que o livro seja grande, gente, tem que ir do início para poder chegar lá. Esse império medo-persa é muito importante na história bíblica. Capítulo 40 a 41 até o 45 de Isaías está falando sobre Ciro e chamando Ciro pelo nome. É muito forte Deus chamar uma pessoa pelo nome. E Deus dizendo: tu és meu servo, tu te esforça, eu te entrego as cidades fortificadas, eu te entrego os tesouros escondidos, eu coloco nas tuas mãos as nações, tu és meu servo. Mas aí você vai dizer: mas não era crente, não conhecia Deus. Não, ele ia fazer o serviço que Deus queria, ele ia estar ao serviço de Deus, ele não sabia. Mas quando ele ascendeu ao poder e os rabinos leram a Escritura, ele ficou profundamente tocado. Ele ficou profundamente, era uma coisa muito forte para ele, que o profeta falara. Irmãos, 300 anos antes dele nascer, o nome dele, as façanhas militares, o que ele faria. E Deus disse: você vai libertar o meu povo, você vai construir o meu templo, você vai levantar a minha casa, eu te chamo pelo teu nome, Ciro, tu é meu servo. Aleluia. É forte ou não é? Então, Ciro liberta os judeus que por 70 anos estiveram na Babilônia, para que se cumprisse o que está escrito no profeta Isaías, Jeremias, que eles estariam 70 anos na Babilônia e depois voltariam para a sua terra. Ano de 536. Você é bom de matemática? Cálculo simples. Nabucodonosor invade Jerusalém a primeira vez, a primeira deportação no ano 606, a segunda deportação no ano 597, a terceira deportação no ano 586. Agora pega 606 e tira 70. Dá quanto? 606 menos 70? 536. Qual é o ano que Ciro sobe ao poder? 536. Qual é o ano que Ciro dá liberdade aos judeus para voltar à sua terra, reconstruir o templo e devolve os tesouros que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor e levado para a Babilônia? Ciro devolve tudo. Que ano? 536. A Bíblia se cumpre ou não se cumpre? Irmão. Aleluia. Está começando a fazer sentido toda essa coisa arada toda aqui? Está começando a fazer sentido dentro da história bíblica. Já está começando a fazer sentido. Muito bem. Ciro é representado no capítulo 7 por o Império Medo-Persa por um urso. Nabucodonosor é um leão, mas o Império Medo-Persa é um urso. E Daniel diz: ele tem um lado mais alto que o outro. Ele é um urso que tem um lado mais alto que o outro e 3 costelas na boca. Qual é o lado que é mais alto que o outro? Os persas ficaram mais fortes do que os medos e foram alternando os governos, mas sempre o governo persa foi mais forte. É o lado levantado. E as 3 costelas na boca. Quando o Império Medo-Persa dá início,
Então, ele tem 3 grandes conquistas militares: Babilônia, Egito e Lídia. São 3. A Lídia era império na época, Babilônia era império e o Egito era muito forte. Inclusive, o rei mais rico do mundo era o rei da Lídia. O rei mais rico do mundo. Se chamava Creso. E o Creso caiu na loucura de tentar vencer o Império Persa. Mas não tinha como vencer, irmão. Ele podia ter... Deus havia determinado. Então não tem, irmãos, como vencer se Deus determinou alguma coisa. E Creso se tornou depois o tesoureiro de Ciro. E os tesouros, eu te darei os tesouros escondidos. Deus falou para Ciro ou não falou? Quando ele capturou Creso, então Creso revelou onde estavam os tesouros escondidos. Eram toneladas e toneladas e toneladas de ouro. Era a maior riqueza do mundo que um ser mortal já pôde acumular. Porque havia um rio nas terras de Creso, lá na Lídia, que, irmãos, ele tinha tanto ouro, que Creso se tornou o homem mais rico de todo o mundo. E toda essa riqueza foi parar nas mãos de Ciro. Então tudo que Deus prometeu a Ciro, o Senhor cumpriu. Agora nós temos o ventre e as coxas de cobre. O cobre é representado pela Grécia. O próximo império é o Império Grego. O Império Grego. O Império Grego, irmãos, ele começa sim, com as conquistas de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Filipe da Macedônia, então ele faz guerra durante a sua vida e ele anexa as cidades-estados gregas. Cada cidade-estado tinha seu próprio rei, tinha seu próprio exército. Cada cidade, Atenas, Esparta, todas elas. E Filipe da Macedônia faz guerra e subjuga as cidades e une as cidades gregas como um reino só. Um reino só. Então, ele tem um filho, e esse filho vai se chamar Alexandre, que a história vai chamar de Magno. Magno é latim, que significa grande. Grande não de tamanho, gente, grande por seus feitos. Quem já leu a biografia de Alexandre, alguma coisa sobre Alexandre, vai saber que as façanhas militares de Alexandre são incomparáveis. Ele conseguiu fazer coisas que nenhuma pessoa podia fazer. Ele pensava diferente, ele tinha uma mente diferente. Ele conseguia fazer coisas que até o dia de hoje são genialidades. Ele era um rapaz bem novo, mas ele era um gênio militar. Ele tinha assim uma capacidade que fez dele ser essa pessoa grandiosa, genial. E ele começa as suas conquistas. Ele foi criado, a mãe dele desde pequeno dizia que ele era filho de Zeus. Meu filho, você é filho de Deus, você é filho de Zeus. Ela criou ele, que ele era meio imortal, semideus. Criou ele assim com essa mentalidade, entendeu? E ele começa as suas campanhas militares com 20 anos. Com 20 anos ele começa as suas campanhas militares. E ele vai dos 20 aos 30 numa campanha militar de 10 anos. Para pensar numa campanha militar, gente, correndo o mundo 10 anos, conquistando. Aonde ele passou, ele conquistou. Só
não conquistou, entrou pacificamente em Jerusalém por causa de uma visão, de um sonho que ele teve. Ele teve um sonho que um homem vestido de branco, com os paramentos, vinha até ele e então prestava um sacrifício. E quando as suas tropas, as tropas de Alexandre, estão invadindo a Palestina e entrando em Jerusalém, o sacerdote Onias, o sumo sacerdote Onias, vestido com os paramentos sacerdotais, com toda aquela roupa de sumo sacerdote, e os levitas, vai encontrar o mesmo homem do sonho que ele teve, da visão que ele teve. Isso está narrado na história dos judeus, e então ele não toca em Jerusalém, não toca nos judeus, não. Mas nós devemos muito ao Império Grego. Nós devemos muito. O que nós devemos ao Império Grego? A helenização, a cultura e a língua grega. Irmãos, isso aqui vai ter uma importância no mundo antigo que vocês não fazem nem ideia. Falar em grego hoje, as pessoas ficam assim, irmão. Mas é a mesma coisa, gente, que inglês e espanhol. São línguas universais. Você quer viajar pelo mundo, você tem que falar essas duas línguas. Se você falar essas duas línguas, você acha gente que fala em qualquer lugar do mundo. Eu estava perdido lá no aeroporto Charles de Gaulle. Charles de Gaulle é o terceiro maior aeroporto do mundo. É bem grande, gente. Mas quando eu falo bem grande, eu estou falando uns 20 quilômetros ou mais de aeroporto. Estou falando de centenas, milhares de aviões, de plataforma, é um troço fantástico. Aí eu cheguei num lugar, comecei a falar em espanhol, a pessoa na hora. Então, irmãos, a helenização, a língua grega, a cultura grega, o nosso nome Deus. Da onde vem o nosso nome Deus? De Zeus. De Zeus vem o nosso nome Deus. Quem era Zeus? Era o principal deus dentro do panteão grego. Então, minha gente, as conquistas de Alexandre levaram a cultura e a língua grega para todo aquele mundo da época. Ok? Então, o ventre e as coxas de cobre representam o Império Grego, que na visão do capítulo 7 é um leopardo. Um leopardo anda muito ligeiro. Alexandre conquistou com muita rapidez. A conquista de Alexandre foi com uma rapidez incrível. Diz que chorou quando chegou na Índia e venceu Argos, o rei da Índia. Irmão, isso é muito longe, irmão. Isso é no outro lado do mundo. Diz que Alexandre chorou. E os soldados disseram: por que você chora? Ele diz: porque já não há terras para se conquistar. Já não há mais o que se possa conquistar. Por que você está chorando? Ele diz: porque já não temos mais o que conquistar. Se tornou faraó do Egito, rei da Babilônia. Ele era imperador disso, ele era rei daquilo, ele era... Entendeu? E ele morre prematuramente, com 33 anos. Com 33 anos, Alexandre morre. E Alexandre conquistou todo o mundo. Mundo conhecido. E então, no capítulo 7, o leopardo tem 4 asas. Na visão de Daniel, ele viu um leopardo com quantas asas? 4. Quando
Alexandre morreu, então a sua mãe, a sua esposa, o seu filhinho, todos foram mortos. O império era muito grande. Os generais começaram a disputar o império era muito vasto, era muito grande, e dividiram o seu império entre 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. 2 deles vão ficar na Ásia e Europa, e 2 deles agora vão entrar diretamente na história bíblica. Diretamente na história bíblica, que é o rei do sul e o rei do norte. Quando vocês forem para o capítulo 11 de Daniel, pastor, não consigo entender que o rei do sul, o rei do norte se casa com a filha desse, faz aquilo e acontece. Irmão, só vai conseguir entender quando você souber quem é o rei do sul, quem é o rei do norte. É uma dinastia no sul, é uma dinastia no norte. O sul é o Egito, o norte é a Síria e o meio é Israel. Israel é o corredor, uma faixa de terra aonde um dos ex-generais de Alexandre reina no Egito, o outro reina na Síria, que está no norte, e a Palestina está no meio. E esses reis farão guerra constantemente. Farão guerra por séculos. A Palestina se tornará um grande campo de batalha. E os judeus ficam no meio desse negócio. Então agora vem o período dos Macabeus, que a nossa Bíblia, eu tenho Bíblia que tem o livro dos Macabeus, gente. Não é inspirado, mas é histórico. Então vai contar como os judeus estão lutando no meio dessa situação toda. Ok? E lá no Egito, nós temos os Ptolomeus, e lá na Síria nós temos os Seleucos. Seleuco conseguiu vencer Cassandro e Lisímaco e tomou seus territórios. Então, ele na Síria tem 3 territórios, 3 reinos, ele anexou, ele pegou para ele. E no Egito tem mais um. O Egito tem um dos grandes territórios, e o rei da Síria conseguiu anexar o território dos outros em guerra, venceu e conseguiu anexar. E de lá saiu um homem chamado Antíoco Epifânio, a manifestação de Deus. Ele é um dos mais claros símbolos do anticristo na Bíblia. Antíoco Epifânio, ele representa o que o anticristo vai fazer depois do arrebatamento da igreja. O que Antíoco Epifânio fez naquele tempo é uma representação. Ele profanou o templo. O anticristo vai profanar o templo dos judeus. Ele sacrificou uma porca no altar e colocou a imagem de Zeus Olimpo dentro do templo dos judeus. Ele profanou as coisas santas. Ele forçou a helenização dos judeus, que os judeus forçosamente teriam que falar grego e assimilar a cultura e os deuses gregos. E ali veio a grande revolta dos Macabeus, que é uma página heróica da história dos judeus. Ok? Então, vai terminar esse período grego, deixando, gente, um mundo que fala grego. E o grego que o mundo fala aqui é o grego que as tropas gregas de Alexandre, elas deixaram nas cidades e países conquistados. É o grego koine. Grego koine, irmãos, significa grego comum. Mas não é grego comum de grego ruim.
É grego comum aos falantes, era muito comum esse grego. Vai do ano 300 a.C. ao ano 300 depois de Cristo. Esse período do grego é o período intermediário do grego. O grego tem 5 períodos, esse é o período intermediário. Depois veio o grego bizantino e depois veio o grego moderno. Ok? E a Bíblia, o Novo Testamento, os apóstolos, na maioria das suas pregações, pregaram em grego, escreveram em grego, conheciam grego. Uma das línguas mais expressivas, comunicativas do mundo é a língua grega. E pasmem os senhores, quando se fala grego, irmãos, uma das línguas, assim, se você quiser aprender a ler, aprender a... Com 3 aulinhas você já consegue ler as primeiras palavras. É uma língua extremamente fácil. Extremamente fácil. É a língua grega. Ok? Então, nós temos aí o ventre e as coxas. Agora vamos para as pernas e os pés. Está se desenvolvendo, gente, a história da humanidade. História da humanidade. Os gregos contribuíram também com a filosofia. Quem sou? De onde vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? A imortalidade da alma. Platão, 400 antes de Cristo, Platão falava sobre a imortalidade da alma. As pessoas têm algo em alma, não morrem. 400 anos antes de Cristo. Então, tudo isso, gente, foram contribuições dos povos até o advento de Jesus, a vinda dele como Salvador, preparando o mundo. Vamos rapidamente para as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Perna está falando então de 2 lados. Agora nós estamos no Império. Ele vai ser dividido entre o Império Romano no Ocidente e Império Romano no Oriente. O Império Romano no Ocidente, ele vai perdurar até o ano 476. No ano 476, o Império Romano cai no Ocidente. O último imperador é o jovem Rômulo Augustiniano. Ano de 476, o Império Romano, tomado pelas tribos germânicas, ele cai. Mas no Oriente, em Constantinopla, a cidade de Constantino, ele só cai no ano 1453. 1453, pelo Império Otomano. Ok? Então, gente, daí vem o latim. Aí vem essa segunda parte, gente, que quando chega para nós, porque a Bíblia foi escrita em grego no Novo Testamento, porque que em um determinado momento tudo em latim, porque o Império Romano perdurou até o ano 1453. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, não fazia nem 50 anos que o Império Romano tinha caído no Oriente. Então essas coisas ficam mais fáceis de entender à luz da história. Quando nós entendemos a história, fica mais fácil de entender as coisas. Ok? O Império Romano, gente, ele tem as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então ele tem muita força, mas ele também tem fraqueza,
A fraqueza é a moralidade dos romanos, e a força é o poder bélico, é a formação tática, é o exército romano imbatível. Um destacamento romano com 10.000 homens vencia facilmente um exército inimigo com 30, 40 mil. Eles com 10 facilmente venciam 30, 40 mil. Aí você vai dizer, mas como é que com 10 mil vence 40 mil? Facilmente, não era com dificuldade. Porque a formação, a disciplina e a formação militar romana era imbatível. Os outros povos eram desorganizados, eles eram tudo organizado. Então, eles eram uma máquina de guerra. Eles eram um rolo compressor, não tinha quem pudesse subsistir. Então, voltamos lá para o capítulo 7. O animal, irmãos, é terrível. É uma besta terrível que Daniel vai descrever que tem unhas de cobre que despedaça tudo, os dentes de ferro que mastiga, que despedaça. Essa é a máquina de guerra romana, que foi avançando, avançando, avançando e tomando conta do mundo conhecido. E por séculos o Império Romano ele perdurou. O Império Romano, irmãos, ele está presente no nascimento de Jesus. Você vai ler o Evangelho de João, vai dizer que Tibério César era imperador. E ali ele vai percorrer o tempo da paixão de Jesus, da morte. Ele vai recorrer todo o tempo que os apóstolos vão pregar o Evangelho no mundo. É o Império Romano que está vigorando. A igreja primitiva, a igreja na sua era medieval, tudo isso aqui, irmãos, é Império Romano. E o Império Romano, ele será o grande perseguidor da igreja. Vai ser um animal terrível, vai ser um negócio terrível. Esse império, a profecia bíblica diz que nos últimos dias ele ressuscita. Ele vai ressuscitar pior ainda do que ele foi no passado. Toda aquela faixa de terra onde o Império Romano dominou na Europa, dali, daquela faixa de terra, depois do arrebatamento da igreja, vai surgir. Quando a gente diz que vai surgir, irmãos, é que vai se manifestar assim claramente. Uma pessoa que vai incorporar elementos de cada um desses impérios. Babilônia é ocultismo. Quando se fala em Babilônia, se fala em ocultismo. Aí vai incorporar elementos de cada um desses impérios e vai formar um reino que está simbolizado aqui nos pés da estátua. Os pés têm 10 dedos. Está claro no Apocalipse, claríssimo, que 10 nações entregarão o seu poder a uma pessoa só. São 10 nações da Europa e elas já estão unidas. Começou como mercado comum europeu, hoje é União Europeia. Eles têm uma só moeda. Essa moeda está vigorando já há muitos anos. Eu lembro quando eu escutei os primeiros estudos de escatologia, lá em 88, lá em 89, antes dos anos 90. Então, se nós pegássemos os anos 90, de 90 a 2000, 2010, 2020, são 30 anos atrás. Se falava como algo futuro. Os ensinadores de escatologia diziam: irmãos,
Antes da vinda de Jesus, a Europa vai se reunir num bloco de 10 nações. Está na Bíblia, irmãos. Eles terão uma só moeda. Está na Bíblia. Entre eles não haverá fronteiras. Hoje, tudo isso já aconteceu. Hoje tudo isso já é uma realidade, aquilo que era falado como futuro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, isso já aconteceu tudo. Tudo. Se você fosse na Europa, você ia comprovar o que eu estou dizendo, estou falando que eu fui. A moeda mais antiga do mundo era o denário. Lembra do denário dos dias de Jesus? Pois é. O denário ele começa aqui no ano 500 a.C. E ele durou, gente, até que o euro suplantou o denário. Imaginem vocês, a moeda mais antiga do mundo caiu diante do euro, para que se formasse, então, esse mercado comum europeu que hoje é a União Europeia. E essa União Europeia, vai acontecer algo no mundo maior do que coronavírus. Escute bem o que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando. Maior, pior do que coronavírus. Vai acontecer. Não garanto para você que a igreja vai estar na terra, mas vai acontecer. E quando acontecer, as nações da Europa entregarão os seus governos. Eles já trataram isso, eles já se sentaram, eles já negociaram isso. Eles entregarão os seus governos a uma pessoa. Essa pessoa é o anticristo. Essa pessoa vai começar a governar um primeiro período de paz e de muita prosperidade. Muita prosperidade. Um período de paz, de tranquilidade, de muita prosperidade. E o apóstolo Paulo disse: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto para aquela que está grávida. Quando o mundo achar agora sim, então ele vai se revelar no segundo período, que se chama grande tribulação, como de fato é. E o mundo viverá o momento mais triste de toda a sua história. Irmãos, coronavírus é o começo. Coronavírus, gente, ele veio para preparar a plataforma, o palco, o cenário, mas os atores ainda não se apresentaram. Mas o palco é preparado antes, o cenário é preparado antes, depois os atores se apresentam. E eu quero dizer para vocês que o palco está preparado, o cenário está montado, só falta os atores se apresentarem. Tem mais coisa esperando esse mundo, irmão, não vai parar por aqui. Se a igreja viverá os primeiros dias ou não, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Agora, que nós estamos vivendo a última hora, isso é um fato. Hoje eu falei rapidamente sobre os impérios mundiais. Próxima terça-feira eu vou falar sobre as 70 semanas proféticas de Daniel, capítulo 9, versículo 27 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. São 70 semanas proféticas, são 70 semanas de anos. 69 já se cumpriram. Vou mostrar para vocês, pela Bíblia e os acontecimentos do mundo, bem claro. 69 se cumpriram. Falta uma semana. Só falta 7 anos para se cumprir dentro desse cronograma. Grande tribulação. Não falta mais nada. Irmão, no calendário de Deus não falta mais nada.
A Bíblia não dá sinais do arrebatamento, gente. Foi pregado errado há muito tempo. O arrebatamento não tem sinal, irmão. Tem sinal para a vinda de Jesus em glória para o judeu. Amém. O arrebatamento não tem sinal, irmão. Ouvireis de guerra, rumor de guerra, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21. Aquilo ali não é arrebatamento, gente. Vamos fazer uma exegese honesta do texto. Aquilo ali não é arrebatamento, nunca foi arrebatamento. Não é e nunca foi. Entre a 69ª semana profética de Daniel e quando fecha a 70ª semana de Daniel, existe um parêntese. Existe um parêntese, o relógio parou. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, querido, o relógio parou. Ele vinha contando o tempo e ele contou 69 semanas e ele parou. Parou, irmão, na plenitude dos gentios. Parou, irmão, no tempo da graça. Parou, irmão, no tempo da igreja. Deus fez o relógio parar, irmão. E o relógio está parado 2000 anos. Mas quando se der o arrebatamento, o relógio começa o ponteirinho de novo. E a contagem, irmãos, é de 7 anos. É só uma semana de anos profética para fechar o relógio. Veio para os seus não o receberam. Quando os seus não o receberam, Deus parou o relógio. Ele disse: os judeus não aceitaram, os judeus não receberam, os judeus não entenderam e não creram. Agora uma oportunidade para os gentios. Uma oportunidade para os gentios. E essa oportunidade, irmãos, ela dura 2000 anos, mas ela vai fechar. A semana da criação é a semana profética. Eu não tenho mais tempo para falar. 6 dias Deus criou e no 7º dia descansou. Está fechando, irmãos. Está fechando o 6º milênio. Ah, pastor, mas nós estamos no ano 2020 do nosso calendário, irmão. Pega o calendário dos judeus para você ver em que ano que está. Você acha que o calendário deles é o mesmo calendário nosso? O calendário deles começa em Adão, gente. Quando Deus criou Adão, ali começa o calendário. O calendário de Deus está se cumprindo, gente. O descanso de Deus é um milênio. Ali vai se cumprir os 1000 anos, o 7º ano profético, e o calendário vai fechar. Então, meus amados irmãos, é tempo de nós entender essas verdades. E é tempo, irmãos, com muita graça de Deus, nós pregar a salvação para as pessoas. Instar a tempo e fora de tempo. Falar de Jesus. Falar da graça de Deus. Falar, irmãos, dessa obra maravilhosa que o Senhor Jesus, Ele já realizou. Amém. Você pensa, meu querido irmão, que falta muito tempo? Não falta. Não falta. Não tem sinal nenhum para a igreja para se cumprir, irmão. Não, para nós não tem sinal. Eu vou pregar, gente, o Apocalipse dos Evangelhos, daí nós vamos interpretar Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Vocês vão entender os 3 tempos que estão ali. Tem 3 tempos ali. Diz-nos, Senhor, que sinais haverá da tua vinda? Não é arrebatamento. É vinda para judeu. Está falando com judeu. Pedro, Paulo, Tiago, é judeu. Que sinais haverá da tua vinda? Primeiro, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Então, irmão, tem 3 coisas diferentes ali. Quando nós for abordar, a gente vai abordar coisa por coisa e tempo por tempo. Mas para o arrebatamento a igreja não tem sinal, gente. Está esperando aí uma guerra? Jesus está voltando. Não, irmão. Jesus está voltando porque ele diz na palavra dele que como ladrão à noite ele está voltando, irmão. Nós estamos bem avisados. Nós estamos muito bem avisados. Amém? O que nos resta, irmãos, nesse tempo, pregar o Evangelho. Aleluia. O que nos resta nesse tempo, orar por um familiar que não está na igreja. Amém. O que nos resta nesse tempo, meu irmão, fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Enquanto você estiver aqui, trabalhe. Enquanto você estiver aqui, meu irmão, se você pode viver um pouquinho melhor, viva. Mas saiba de uma coisa: o tempo está se completando. E as pessoas, irmãos, às vezes estão perdendo a visão da coisa. Perdendo a direção, perdendo o foco. Eu quero ser abençoado, gente. Eu quero dar uma melhoradinha nisso ou naquilo. Mas eu quero ir para o céu. Eu quero ser salvo. Aleluia. Amém?